No ar, Zona Sul News. Apresentação, Agilson Correa. Legal, amigos internautas, que a partir de agora passam a estar conectados conosco pelo www.radiostatus.com, para quem estava acompanhando aí o Zona Sul News, o boletim informativo com as notícias dos municípios da nossa Zona Sul. Para você que está pela TV, www.radiostatus.com, ícone TV. Para você que está pela rádio, www.radiostatus. E para você que nos acompanha pela plataforma Facebook, no meu perfil Agilson Correa e pelo perfil @webtvstatus. Muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. 20 horas e 10 minutos num oferecimento de... 20 horas e 12 minutos, melhor dizendo, num oferecimento de Ótica Pelotense. Hoje, sexta-feira, eu esqueci até o dia, tenho a impressão que é dia 2, né? 2, 3, né? Não, hoje? Eu nem sei que dia. Que dia é hoje? 4, Sexta-feira? né? Hein? Sexta-feira 4. Eu não sei o de dia. junho. Eu deixei, até me trocaram uma folhinha aqui, me deixaram a folhinha de maio aqui, ó. Sexta-feira, 7 de maio. Eu sei que 7 não é. Então, muito bem. 4... Nem é maio, é junho, né? Pois é, sexta-feira, 4 de junho de 2021. Seja bem-vindo a mais um encontro. Hoje, excepcionalmente, no Zona Sul News, nós não estaremos trazendo entrevistas e com prefeitos, com secretários ou presidente de poderes legislativos, porque quero apenas hoje manifestar a minha opinião, sobretudo, mas também a opinião do veículo de comunicação frente a decretos, lockdowns e aglomerações. Tema extremamente abordado nos últimos dias, principalmente depois aí da implantação do sistema dos 3As no Rio Grande do Sul, em que ficou aí pairando na sociedade um pouco de entendimentos divergentes, distorcidos ou errôneos do que são decretos, do que é o lockdown e, sobretudo, do que é o que não é a aglomeração. Então nós vamos contribuir dentro do que a gente pode, no nosso leigo e entendimento, sobretudo na nossa capacidade de percepção do que é esse momento, mas, obviamente, externando de cara aberta, de frente, sem divergir, sem ter medo das represálias, do nosso posicionamento. Acho que se faz necessário nesse momento, a despeito que seremos ineficientes naquele propósito que nós temos de bem levar a informação e de termos um posicionamento. Eu não acho que os veículos de comunicação com responsabilidade devem ficar sempre à margem da informação. Obviamente que a imparcialidade está em primeiro lugar, mas eu acho que um veículo de comunicação tem que ser tem que ter a sua opinião, tem que ter o seu editorial, sempre. Ora vai beneficiar alguém, ora vai prejudicar alguém, faz parte do ofício, mas tem que ter o seu posicionamento. Sob pena de ficar sempre à margem, estar sempre bem com todo mundo, porque nunca se posiciona. Não acho que tem que tomar partidos. Não, eu acho isso equivocado, mas cada um o que eu faço. Mas posicionamento eu acho que temos que ter. E aí, é isso que nós vamos fazer hoje, indiscutivelmente, da forma mais genuína que nós temos, que é, obviamente, a condição de termos os nossos posicionamentos, as nossas convicções, independente do que as pessoas pensem, deixem de pensar, ou gostem ou deixem de gostar, não faz diferença para a gente, mas nós vamos marcar o nosso posicionamento. Antes, eu quero vir com a nossa rede de denunciantes. Eu vi que nós estamos com um probleminha aí, né? Não sei se é mau tempo, não sei o que é que está acontecendo, mas assim que tiver tudo ok, aí a nossa produção, que é extremamente ágil, por gentileza, aí vamos colocar a nossa plataforma de anunciantes. Dizendo, e aí fazendo uma prestação de serviço, muita gente equivocada, que o município do Chuí está fechado, o município de Santa Vitória está aberto, uma situação toda assim, e até o presente momento, ou pelo menos até segunda-feira, ao salvo maior juízo, todo o comércio do Chuí está aberto, viu? E nós temos, obviamente, algumas empresas que são consignadas na nossa plataforma, entre elas o Supermercados Londres, que trabalha no feriadão, trabalha nos fins de semana. Então,
Hoje, sexta, não trabalhou hoje, vai trabalhar sábado e vai trabalhar domingo, normalmente com as promoções e as ofertas cotidianas que são exclusivas do mercado, do supermercado Londres. Então as pessoas não se preocupem quanto a isso, a despeito de que tenha esse entendimento equivocado, que um município está aberto, outro município está fechado. O município do Chuí está ativamente com os seus estabelecimentos comerciais abertos, cumprindo todas as normas protocolares. Tá ok? Não sei, tá ok a nossa rede? Não? 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 Tudo bem. O que eu quero falar hoje, pessoal, eu não sei, possivelmente não tem ninguém hoje na audiência, porque quando a gente não tem entrevista, é natural. Quem vai ficar vindo aqui para ouvir as minhas baboseiras, né, como no cotidiano a gente fala. Eu estou meio problemático aqui, gente, que é uma série de câmeras. Aqui eu estou falando do meu Face. Sim. Aqui, Web TV. Sim. Aqui, site. Aqui para o site. Muito bem. E aqui para rádio. Muito bem. É uma confusão lá que de repente eu saio do... Até aqui eu vou bem? Como é que é o negócio? Todo mundo me vê? Sim. Pode dizer pra onde tu quiser, se não saindo do e aqui, estúdio tá bem. Aqui aí também. Não, porque agora eu tô meio chique com esse Pode negócio. até dançar uma valsa em todo Eu tava meio acostumado aqui de estar sentado, né? Hoje não posso estar sentado, proibiram de estar sentado. Não, hoje não é sentado, porque hoje tu tem que fazer o posicionamento da rádio, tem que fazer um posicionamento da estado, não tem que estar sentado, porque não pega bem. Eu nunca vi um negócio de direção agora aqui tem conselho diretivo para dizer o que eu posso ou deixo de fazer. Pelo menos não tem o que eu posso ou deixo de falar. Pelo menos isso ainda eu tenho aqui. Né? E isso vai ser pelo menos tu pensa que não, isso eu posso. Né? Isso ainda eu posso. Então é sobre isso que eu quero hoje contemporizar com os meus amigos, os nossos internautas, ou quem porventura posteriormente possa acompanhar. Primeiro tópico. Decretos. O que eu penso de decretos? Primeira dor de cabeça. Na grande maioria, e é o meu posicionamento, né, é o que eu penso, e não respeito as autoridades, sem dúvida nenhuma, né, não estou aqui, obviamente, incitando ao não cumprimento, são coisas distintas. Na sua grande maioria, decretos são atos, na minha percepção, né, são atos ditatoriais que precisam de de uma prestação de serviço por eficiência ou por ineficiência ou por ação efetiva, né? Ou seja, tem que mostrar serviço. Então, faça-se um decreto. Assim, para ser grosso, para ser objetivo, para ser direto, estou falando para as pessoas mais leigas, mais distantes do conhecimento, da boa informação, das pessoas que não têm acesso, ou por sua própria condição social, que não tiveram a oportunidade, ou sobre a sua própria condição de não alcance a essa informação pelas ferramentas que não lhe são dispostas. Um exemplo disso que eu quero colocar, para ser bem objetivo no que eu quero dizer, coloca para a gente assim: vou privatizar determinada empresa e diz que nós vamos pagar muito caro por aquele serviço. Nós não queremos que privatize, então. Nós queremos que continue sob a proteção do Estado, porque nós queremos pagar mais barato. A grosso modo é assim que nós pensamos. Há vezes que, evidentemente, necessariamente precisa ser privatizada, porque o Estado não vai ter condições de prestar esse serviço. Por sua ineficiência, incapacidade, não interessa. Mas ele não vai ter. E ao longo do tempo nós vamos pagar muito mais caro, porque o Estado não tem competência e nós precisamos do serviço, e vamos pagar mais caro pela ausência do serviço, que não teremos, porque ninguém vai ter essa condição. Então, diante desse panorama, é necessário privatizar. Mas nós não sabemos. Mas nós queremos que continue, porque senão nós vamos pagar mais caro. Isso é que passa para a gente. E nós o que fazemos? Pegamos uma bandeira, pegamos as nossas convicções e não privatiza. Seja qual for a empresa. Eu não estou sequer citando em que empresa, em que momento, em que âmbito é. Se é municipal, se é estadual, se é federal. Não estou nem entrando nessa questão. Se bem que o município não pode privatizar, mas nessa situação, para entender
para você, cidadão leigo, que ouve um monte de falar, um monte de informação, fica meio que perdido, que não sabe, fica atônico. E eu não estou nem falando na camada estudantil, que está mais alheia ainda a todo esse processo. Estou falando com pessoa com semi-conhecimento. Não é muito também, né? Com semi-conhecimento, que é onde eu me incluo. Tá bem? Que tem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de discernimento, que não quer comer pelas mãos dos outros, mas que também se sente incapaz de entender todo esse processo, porque a informação que eu preciso, ou que nós precisamos, não está bem clara. Então, nesse contexto, eu sou terminantemente contra decretos. Por quê? Porque eles são ditatoriais que alguém determinou num conjunto de cátegos, né? De pessoas íntegras, de pessoas capazes até, mas que num determinado momento, numa volúpia, numa necessidade, fazem uma ação que não necessariamente condiz com aquilo que é a realidade e sobretudo que nós precisamos, mas precisa ser tomado. Se não, vejamos. E eu tenho que me ater a determinadas palavras aqui, gente, porque cada palavra que a gente fala nesse contexto hoje de digitalização, em que tudo que nós falamos agora é registrado, eu tenho que ter muito cuidado no tom das minhas palavras, no tom e no uso, que palavras eu estou usando, porque elas vão receber em tese, uma fiscalização digital para que possam ter mais alcance ou menos alcance para as pessoas. Isso é o que as corporações são obrigadas a fazer por conta da responsabilização. As plataformas são responsabilizadas porque eu posso estar incitando alguém e se isso parecer que é incitação, a minha manifestação, quer seja escrita ou quer seja visual, como agora está, seja audiovisual, ela vai receber esse filtro e poderá ir para menos ou mais pessoas. É isso que nós somos hoje obrigados a fazer e as pessoas não o sabem. É por isso que na grande maioria nós temos hoje um filtro bem baixo de visualizações do nosso trabalho, é por conta de uma série de coisas, que não vem o caso aqui para discutir. Mas você passa por esse tipo, porque você está contra algo, ou contra alguém, ou contra um sistema. No meu caso é contra um sistema, que eu não concordo, e dentro do que eu acho que é correto, eu vou, mesmo discordando, eu tenho que cumprir, mas essa é a democracia. Então, o que eu digo? Decretos, na grande maioria, é o que eu penso. E para ser bem sucinto, bem objetivo, é assim que eu vejo a grande maioria dessas leis que os nossos deputados, os nossos senadores aprovam, sem efetivo embasamento, sem efetiva prestação de serviço, apenas para favorecer grupos ou núcleos, seja lá o que for, e nós nem sabemos, mas sentimos o peso delas sobre as nossas paletas, sobre as nossas costas, principalmente quando temos que comprar um produto, quando temos que abrir uma empresa, quando temos que alimentar nossos filhos, quando temos que pagar uma faculdade para nossos filhos, ou nós mesmos pagarmos para melhorarmos a nossa condição de vida, ou quando compramos qualquer produto, quando fazemos qualquer ação, nós sentimos o peso desses decretos ou dessas leis inescrupulosas e inescrupulosos, esses decretos, que apenas engessam e cerceiam o direito do cidadão. Bom, mas eles são decretos e eles são leis. Então a justiça tu é contra? Sim, terminantemente contra. E o que fazer? Cumpra-se. Olha, tu tá louco? Tu disse que tu é contra e tu vai cumprir. Sim, porque se esse é o decreto e se essa é a lei, eu como cidadão cônscio do meu direito e do meu dever, sobretudo do meu dever, eu vou cumprir. Eu vou cumprir as leis e eu vou cumprir os decretos. Mas então tu está dizendo o quê? Estou dizendo que para mudar o sistema, nós precisamos mudar os decretos e mudar as leis. Então, o que fazer? O que fazer é preparar uma comunidade cônscia, preparar o cidadão, mobilizar o cidadão, instrumentalizar o cidadão, passar uma boa informação e lutar, 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 lutar e lutar, até o dia que se consiga prestar uma boa informação para esse cidadão que precisa desse serviço, que no caso é um decreto, que é uma lei. E quando essas pessoas que votam essas leis, quando as pessoas que fazem esses decretos não condizem com o que nós queremos, nós os trocamos.
Porque nós não podemos descumprir os decretos. Nós não podemos descumprir as leis, porque nós seremos mais incorretos, mais criminosos do que as pessoas que fazem os decretos e as leis para que nós cumpramos. Porque nós apenas estamos dando mais subsídios para essas pessoas e para essas autoridades. Nós precisamos cumpri-los. Nós precisamos respeitar e manifestar a nossa indignação. Como? Existem 500 mecanismos. Todos eles lícitos, legítimos. Sobretudo até porque nós vivemos num país democrático. E com convênio, principalmente, balizados pela nossa Constituição de 1988, que eu não me canso de citar aqui, invariavelmente. Mas isso são coisas indistintas. Eu posso não concordar e morrer discordando, mas eu preciso respeitar e morrer respeitado. Eu preciso cumprir a legislação. Eu preciso cumprir os decretos. Para quê? Para ter legitimidade para questionar. Legitimidade para ser contra. Legitimidade para dizer que não quero. E tentar mudar. Ninguém poderá me cercear esse direito enquanto país democrático, porque eu estou agindo legitimamente, tacitamente dentro da lei. É isso que eu preconizo. É isso que eu defendo. Então, como fazer contra decreto e contra lei? Cumpra-se. Em primeiro momento, cumpra-se. Antes de que sejam decretadas ou antes que as leis sejam feitas, lute-se. Informemos-nos. Busquemos as informações e convençamos as pessoas de que aquele decreto, de que aquela lei não pode ser implantada, não pode ser votada. Isso é o que se faz num país democrático. Até esse momento, todas essas nuances precisam ser colocadas em prática, precisam estar colocadas numa mesa. Mas depois de passado esse momento, em que um decreto, que uma lei está posta, precisa ser cumprida. Mas você não precisa concordar com ela só porque existe. Você não precisa baixar a cabeça só porque é um decreto, só porque é uma lei. Não! Você vai lutar o resto da sua vida para que mude esse decreto ou para que mude essa lei. Isto é indelével na nossa condição de ser humano. Sobretudo, um ser humano, um cidadão cônscio dos nossos direitos e das nossas responsabilidades. Mas antes, precisamos bem aprender. Precisamos bem nos informar. É o que está faltando. É isso que eu entendo de decreto. É isso que eu entendo contra leis e contra decretos. O passo necessário que nós precisamos fazer, sobretudo, é não deixar que esses decretos sejam, no caso, decretos, sejam editados. Não deixar que essas leis sejam votadas. Então existe todo um processo antes. E nós temos esse poder. Ainda não temos todas as ferramentas, é verdade. Não temos todas as condições. Eu também concordo que é verdade. Mas nós podemos fazer essa diferença. Nós podemos, paulatinamente, gradativamente, ir mudando essas constâncias. Ah, sim, gente. Eu posso provar que podemos. Alguém está me chamando aqui, Tamires, é isso? Tem mensagem. Vamos ver. As pessoas estão assistindo aqui, estão comentando. Eu não acredito que tenha mais do que 2, 3 pessoas, mas de qualquer forma, isso aqui vai ficar pro resto da vida e é um dia que eu quero apenas manifestar o meu posicionamento contra decretos e leis. E não estou dizendo se são leis boas ou leis ruins. Eu estou dizendo o processo. E eu sou contra, sempre, qualquer decreto imposto. Qualquer lei imposta, não importa de quem seja. É do meu prefeito? Sou contra. É do governador do estado? Sou contra. É do presidente da república? Sou contra. Mas eu jamais vou deixar de cumpri-lo. Porque não quero ser responsabilizado de maneira correta por quem emitiu o decreto de que eu estou infringindo a lei. E aí sim dar subsídio para essas pessoas para dizer que eu estou infringindo ou que eu estou agindo ao arrepio da lei. Esse gosto eu não dou para ninguém. Diga também. Muito bem. Conosco aqui pela Web TV Status, Gilson. Maureen Miranda, boa noite. Kelly Moreno, boa noite. Boa Elisiane noite. Correia Costa, boa noite. Muito boa noite. João Carlos Souza, boa noite. Boa noite. José Ricardo Valadão, boa noite. Boa noite.
Luiz Carlos Lima, boa noite, Agilson, prestigiando o teu programa. Boa noite, meu querido amigo secretário Luiz Carlos Rodrigues Lima, secretário de administração da Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar. Primeiro prefeito do município do Chuí, pode-se dizer assim, alguém vai dizer assim, é o Mohamed, vão ficar bravo comigo? Sim, é legítimo. Mas em 1988, 89, eu não me lembro bem direito, 1988, quero que seja, o município do Chuí, hoje o município do Chuí era um distrito, era um vilarejo, assim como é Curral e assim, e tinha um subprefeito. Havia um prefeito em Santa Vitória do Palmar, José Luiz Marzullo Patela, era o nosso prefeito, excelentíssimo prefeito, que eu tenho um carinho muito grande, independente se as pessoas gostam, deixam de gostar, não me interessa, mas eu entendo que ele foi o primeiro prefeito da nossa regime de abertura da democracia, que eu sou... Se há alguém que ama tanto, eu até acredito, mas que ame mais a democracia do que eu não acredito que ame. Isso não quer dizer que eu seja contra todos, não. Eu sou o amante da democracia que tem que respeitar a ideia dos outros, mas eu tenho a minha. E, sobretudo, então, isso significa que nós precisamos aprender a ter essa manifestação, que não precisamos concordar uns com os outros. Nós precisamos discordar sempre, mas, acima de tudo, precisamos dar o direito do outro de manifestar, ainda que nós discordamos. E é nesse princípio. Então, Luiz Carlos Lima foi o primeiro prefeito, entre aspas, no município do Chuí, porque ele foi subprefeito e não poderia ser prefeito, uma vez que o município era distrito. Mas a primeira manifestação, o primeiro cargo executivo do município do Chuí foi ele, Luiz Carlos Rodrigues Lima, que está me prestigiando aqui. E que, porventura, pode ficar até daqui a pouco brabíssimo comigo, porque eu estou, de repente, vou criticar o município, eu vou criticar a ato do prefeito, já vou criticar, né? Mas faz parte do processo. Esse é o pressuposto mínimo que nós temos que ter, o respeito e a capacidade de divergir um do outro, mas sobretudo respeitar. Sobretudo respeitar. E ele é executivo no município, então eu estou dizendo agora que eu sou contra o decreto no nosso município. Volta e meia, coloca decreto. E eu estou dizendo que eu sou contra? Não, eu não sou contra o prefeito, eu sou contra o decreto. O prefeito é o responsável pelo decreto, então eu sou contra. Mas é justo, o decreto é bom. Opa, peraí. Decreto é bom. É isso, faz isso, muito bem. Vamos respeitar e eu passo a acordar, concordar, aplaudir, cumprir. Mas esse processo demanda de uma antecipação, de uma anterioridade, que eu não vejo discussão e não... Bom, mas isso é onde eu vou chegar. Diga. Muito bem. Ronaldo Pereira, cadê a livre imprensa? Ele não botou ponto nenhum, não botou interrogação, exclamação, nem ponto final. Ele só botou cadê a livre imprensa? Cadê a livre imprensa? Cadê a liberdade de imprensa? Ronaldo Pereira. Ronaldo, se tiver na audiência, eu gostaria até que tu explanasse um pouquinho para que eu tenha um entendimento do que é para poder concordar contigo. Se tu me questiona no sentido amplo, que me diz assim, leigo, hein, e não quero aqui, se eu interpretar errado, você me corrija. Se nós não pudermos fazer isso, né? Se nós, enquanto veículo de comunicação, não pudermos fazer isso, onde está a liberdade de imprensa? Cadê a nosso direito? Né? Cadê a livre imprensa? Se é isso que você está eu acredito que seja mais ou menos se é por aí, sim, é exatamente esse ponto que a gente mais defende e que a gente luta por resto, sempre o resto da vida. Não desrespeitando os outros, mas com essa capacidade. Se é por aí, tamo junto. Muito bem. Alemão do escritório Crislaine. Boa noite, Agilson. Clayton Fernandes dos Santos. Boa noite pro alemão, boa noite pro alemão do escritório, boa noite. Clayton Fernandes dos Santos. Boa noite, Agilson. Paula Sadiane Almada Alves. Boa noite, Agilson. Clayton Fernandes dos Santos colocou: manda quem pode, obedece quem tem juízo, infelizmente. E é isso que a gente vai debater até um pouquinho aqui, Clayton, né? Isso. É exatamente isso que a gente vai debater um pouquinho aqui, Clayton, sem querer mudar a cabeça dos outros, mas explanando o nosso. Perfeita a tua colocação. Exatamente isso. Um decreto é faça-se e cumpra-se. Uma lei é faça-se e cumpra-se. E se tu não cumprir, velho, cana. Se o rei dos reis, se o poderoso chefão de determinar e você não cumprir, tá na rua. Tá bem? Se você não cumprir aquilo que um determinado partido orientou, expulsão. Faça-se. Tá? Manda quem quer e obedece quem tem juízo. Mas não é só no poder público. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Que bom que vem de encontro que a gente vai falar também. Diga. Também aqui Maicon Jefferson Souza, boa noite. E o alemão do escritório colocou: penso que para a nossa sanidade humana ser plena, deve conciliar a saúde física e a mental.
No entanto, percebe-se com sucessivos atos das administrações públicas nas diferentes esferas que esta plenitude não está sendo atendida. Alemão né? É. Como você é sempre muito ponderado, eu sou obrigado a dizer que você tem razão. Você tem razão. Por que tem razão? Que nesse conciliamento que deveria ser observado, eu só não vou concordar, por exemplo, e se essa intenção que não está explícita, porque você é muito ponderado, que se de repente a gente deva ser contra quem tem essa incumbência de buscar esse equilíbrio, não o faça por incapacidade. E aí, se eu só quero que entender quando a sua opinião está tácita para mim, quando isso não é atingido. Fatores para quando isso não seja atingido, que é onde eu não quero entrar numa vala comum e não quero generalizar. Preciso pontuar para ser responsável, para ser correto. Senão vai ficar muito fácil e seria uma covardia do meu trabalho. Isso eu não vou fazer. Eu preciso dar nomes aos bois, mas nesse sentido. Tá bem? Diga. Gilson, os comentários foram da Web TV Status, Web TV Status, Quem está nos assistindo agora pelo perfil Gilson Correia. Muito bem. Daílson Rodrigues da Silva, boa noite. Márcio Viana Cava Tutunguinha. Boa noite. Da Fruteira Tutunguinha, grande Márcio. Isso. Jennifer Barrios, minha prima, beijão, tá bem. Também Vinícius Amaro com a gente. Vinícius Amaro, top dos tops, um dos maiores músicos que eu conheço na face da terra e, claro, né, por excelência também do seu pai, que eu tenho um carinho muito grande, Pinduca, né, mas sobretudo esse menino que eu vi quando pequenininho, hoje é um monstro. Grande beijo no teu coração. Tá, também aqui conosco, só um minutinho disso. Muito bem. Elisete Correia Passos. Muito bem, a minha querida que atura o Marinho Passos, o maior frangueiro de futsal que eu tive na minha vida, né? Que jogamos junto no Terror, bicampeão invicto pelo Terror. E a Elisete, sinceramente, vai demorar uns 200 anos para morrer, mas quando morrer tem um altar, lá em cima, com certeza, por aturar o maior panduro da face da terra, Marinho Passos no Mercado Passos. Também conosco aqui, Rudimar Alegre. Esse é o top dos tops, um dos grandes goleiros que eu tive o privilégio de ver quando menino, quando jovem, quando adulto. O Rudimar Alegre, meu querido amigo também. Tafarel Lopes. Tafarel Lopes e Tafarel. Eu tenho dois Tafarel, só me confundo no sobrenome. Tem um Tafarel que é goleiro, que trabalha na empresa de ônibus, trabalhava nas empresas de ônibus, e um Tafarel, que eu acho que é Lopes, que é um excepcional pivô, né? Jogava muito. E eu tinha sempre a certeza de quando eu ia narrar um jogo que ele estava, eu tinha certeza que tinha um gol. Se é esse Tafarel, beijo no coração. Se é aquele outro Tafarel que é meio frangueirão, também um beijo no coração do Deus. Também conosco o Zelei Fernandes. Zelei tá na audiência, mas que maravilha, muito obrigado pelo carinho. Sander Afonso. Sander, dois Sander, um joga muito, outro bem a perna de pau, mas são gente boa os dois, mas de qualquer forma um abraço. Ângelo Rodrigues, Luísa Helena Ortiz. Muito bem. Josimar Dias. Que era nossa parceira ali quando a gente fazia os eventos, né, do Caravana Status no restaurante Que Delícia, que hoje é do funk. Luísa Helena Ortiz era a cozinheira mais famosa, né, não é de gourmet, mais famosa e que todo mundo queria. Tu te lembra que todo mundo queria almoçar ali nos dias do evento por causa da beleza, da delícia que era. Que eram os almoços ali. Então, muito bem. Legal. Também Ângelo Rodrigues. Muito bem. Mari Blota Martins. Quem? Mari Blota Martins. Muito bem, muito obrigado. Beijão. Alcione Araújo Mena. O maior eletricista da face da terra. Como jogador é meia boca. Perde um pouquinho cedo, que agora é Quinha com K, né? Mas de qualquer forma, um grande parceiro. Elisônia Rodrigues Silveira. Beijão, Elisônia também que eu conheço desde guriazinha, né? Desde aqueles cabelinhos dela cacheados, um tempo de guriazinha andando na minha volta, né? Uma pequenininha sempre na volta. Tiro, no tempo do colégio. Que bom, que legal. Bira Correia. Bira Correia, eu tenho dois Bira Correia. Um meu amigo de muitos anos, que jogava muito, achava que era goleiro, volta e meia, e o Bira, professor de educação física. Não sei qual dos dois é, mas de qualquer forma um abraço dos dois. Nós temos uma lista extensiva.
sucessiva, que eu não sei se tu quer todos ou agora, ou a gente vai falando depois... Uma pauladinha aqui e depois vem. Tá, então tá. Eliane Fanca. E a que manda, a que manda soltar, manda aprender, e a verdadeira mestre gourmet no restaurante, que delícia, ali do Fanca, né? Ao lado da rodoviária. Porque o Fanca não manda nada, é o piniquinho. Né? Em vez de aprender alguma coisa comigo, não... e olha que eu ensino, mas não tem jeito. Mas vamos fazer o quê? Beijão então. Beijo no João Vitor também. Mário Estrela Pereira, boa noite, Agilson. Ô, mestre dos mestres. Deixa eu só fazer um parênteses aí. Deixa eu só fazer um parênteses. O Ico tá na audiência mesmo? Tá. Deixa eu falar uma coisa. Há poucos dias atrás, eu estava com meu filho, e me perdoem só um pouquinho, viu, gente? Perdoa quem está aqui, que é uma... Hoje o programa não é o Zona Sul News, hoje é o programa Gilson, tá? Então, possivelmente alguém não gosta e queira sair, tá no seu direito, eu não estou fazendo para você, estou fazendo para mim hoje. Então é uma situação minha aqui de falar que eu penso, que eu deixo de pensar, e nesse momento que eu tenho que me posicionar, tá? Enquanto formador de opinião, enquanto diretor de um veículo que tem um prestígio que não é maior que os outros, obviamente, mas nem menor, tem um prestígio dentro do município. Nesse ponto eu acho que eu devo uma satisfação para as pessoas que gostam do nosso trabalho, que me seguem, então é isso que eu vou fazer, tá bem? Mas ninguém é obrigado a ficar comigo aqui, não precisa ter 50 mil visualizações ou uma, não faz diferença para mim. Por isso que eu vou pedir uma paciência para quem está me prestigiando, para que eu faça uma coisinha agora com relação ao ICO que eu estou falando. Então, muita gente que conhece hoje o meu trabalho, que está comparando, ou com a Palmares, ou com a JP, ou com o Alessandro Pousada, ou com a Cultura, ou com a América, eu não sei, as pessoas comparam algumas coisas, que é natural. É natural fazer, fulano tem mais audiência, fulano... Isso é natural. Eu, particularmente, repudio tudo isso porque eu não aceito, não faz a menor diferença pra gente. Primeiro, que nós temos amigos em todos esses setores. E claro que tem gente que não gosta do meu trabalho, assim como eu também posso não gostar de algum deles. É natural isso, tá bem? Mas isso, em nenhum momento, diminui o meu ímpeto ou a minha capacidade de trabalho, entende? Não faz diferença se os outros vão enriquecer e eu vou continuar na mesma levada. Para mim não faz diferença. Eu tenho um norte, eu sei de onde eu vim, eu sei onde estou e sei para onde vou. E só não irei se Deus não quiser. E Ele é o Ser Supremo que rege a minha vida. Então não faz a menor diferença se os outros estão indo bem, se os outros têm 400 mil seguidores, se os outros têm 1 milhão de patrocinadores, se outros têm 10 milhões de visualizações. Não faz diferença. Não move em nada o meu trabalho. Nada. Nem na questão de inveja, de desejo, de querer ser melhor. Nada. É a minha palavra que você pode acreditar ou não, para mim não faz diferença nenhuma. Eu só estou dizendo que nada do que os outros façam muda o que eu penso ou deixo de pensar aos meus atos. E é aqui que eu quero fazer um registro. Recentemente eu andava caminhando e agora estou treinando uma nova equipe que está a aprender conosco, entre elas os meus filhos, 2 dos 4 que eu tenho, os 2 que estão aprendendo agora, a Milene e o Cauã com 14 anos, Milene com 12, ainda não está na fase de aprendizado de trabalho, porque respeito muito essa condição da legitimidade, da legalidade, eu sou defensor disso. Tá? Não é porque eu sou pai da minha filha e ela tem que trabalhar, não, ela vai fazer quando ela tiver a idade para isso e eu entendo que é aos 14 anos. Mas meu filho já tem 14 anos e ele está aprendendo, gradativo, paulatino, e volta e meia ele me faz uns questionamentos. E nós estávamos conversando sobre pessoas e pessoas, ensinando para ele posicionamento das câmeras, posicionamento da empresa, de alguns clientes que eu jamais vou vender publicidade, não quero que chegue, explicando para ele, outros que a gente faz questão, uns que podem pagar 1 milhão, oferecer 1 milhão que a gente não vai anunciar aqui, essas coisas todas. E aí, falei para ele, nós estávamos conversando, caminhando, fomos fazer as visitas todas de a pé, e eu conversei falando para ele. Nós conversando, eu citei alguns nomes para ele. Citei Paulinho Bueno, Paulo Medronha Bueno, citei para ele Ciro Fiore Ribeiro e Mário Estrela Pereira, o Ico, que nós chegamos no estabelecimento dele e ele não estava. Nós chegamos no estabelecimento do Ico, na Santa Clara, a construtora Santa Clara, e o Ico não estava. Como ele está agora, ele vai saber o que a gente falou. Então, dentro dessas pessoas que eu citei, eu falei alguma coisa. E do Ico ele me perguntou, pai, o Ico é aquele que teve lá os outros dias, há pouco tempo lá, aquele que estava olhando a obra lá. Tu gosta dele, né? Sim, gosto. Por que tu gosta dele? E aí eu falei, resumidamente, do que eu vou contar agora aqui, entre do que eu gosto, porque respeito, porque admiro e porque tenho gratidão.
Então eu fiz um jornal, como os outros dias a Milene, a Carol e a Daliane me queimaram, mas é assim que eu falo mesmo. Então eu resumi para o meu filho, para que para o resto da vida ele saiba. Ele pode não seguir, ele pode não gostar, ele pode não querer, ele pode não aprovar, mas ele vai ter que saber. E foi isso que eu fiz. Eu disse para ele, filho, é que houve um tempo, entre as coisas, o pai vai te falar assim, eu gosto dele porque ele é um bom profissional. Eu gosto dele enquanto profissional. Eu gosto dele porque enquanto a gente às vezes não tinha, quando nós fomos fazer a nossa casa, no primeiro nós passamos uma dificuldade assim, ele fez pra gente. Era um momento que o pai, teu avô, vinha do interior do município, a gente vinha com uma mão na frente e outra atrás, com uma reservinha de dinheiro que era nada para a época, e se fosse pagar uma planta, se fosse fazer isso, não tinha a menor condição. E para fazer legalmente a gente precisava. Podia ter feito também, que todo mundo faz assim, e ninguém poderia condenar, porque já não tinha como pagar, como a grande maioria das pessoas não tem, e precisou do beneplácito, da boa ação, de uma boa pessoa. E esse foi rico. Então aquilo que a gente tem hoje, que é herança para mim, para vocês, foi graças à contribuição do engenheiro civil rico. Então a gente tem essa gratidão, esse carinho. E comecei a contar algumas coisas para ele. E quando chega da empresa eu contei um pouquinho. Teria 500 outras coisas para falar que eu falei para o meu filho. Mas uma aí, em especial, eu disse para ele, filho, se hoje tu está tendo uma empresa hoje aqui, se Deus quiser para tocar e para ser a tua referência para o resto da tua vida, que tu vais ter a condição, se Deus quiser, de sustentar, primeiro nós vamos sustentar vocês, e depois vocês vão sustentar as próximas gerações com o nosso trabalho. Tem a construção do ICO também. Quando o pai começou com a Copa dos Campeões, e antes com o jornal, ninguém dava bola para o pai. O pai batia de porta em porta, pedindo patrocínio para as empresas. Pedia, batia, me ajuda para fazer a Copa dos Campeões. Muitos davam, riam do pai. Antes era com o jornal. O pai batia de porta em porta para vender um espacinho na propaganda para as empresas. Botavam uma propagandinha ali. 80% nem bola queriam dar, porque o pai fazia um jornal de 30 em 30 dias. E o jornal que tinha aqui era semanário, e outros tinham uma rádio e tal. Ninguém dava bola para o pai. Mas tinha uma meia dúzia que ajudava o pai. Botava a sua propaganda ali, chegava no dinheiro. Nem sabia se o pai estava distribuindo o jornal ou não. Eles acreditavam na proposta que o pai tinha. Quando o pai foi fazer a Copa dos Campeões, foi a mesma situação. No início foi muito difícil, foi difícil convencer as pessoas. E aí comecei a contar para ele. E num pior momento ainda, meu filho, teve um momento que o pai comprou uma briga muito grande com o poder público, como sempre foi com o jornal, em que 80% das empresas que o pai tinha não podiam mais colocar propaganda no pai. Porque o poder público, se essas empresas apareciam ali, não comprava das empresas ou atrasava os pagamentos, as pessoas das empresas não podiam. E aí o pai não tinha como comprar, não tinha como pagar lá o jornal, até fiquei devendo. E sabe o que aconteceu? O pai ia de porta em porta, nesses que sabia que nunca iam me cobrar, nunca iam me botar nada em cara, e um desses era Mário Estrela Pereira, era o Ico, que nunca me cobrou as vezes que me deu dinheiro, que me emprestou para eu pagar o jornal, para eu pagar o ônibus da Copa dos Campeões, que a gente fazia de graça para os times que não tinham condições, mas alguém me ajudava, e entre essas pessoas estava Mário Estrela Pereira, o Ico. E que é hoje uma das pessoas que a gente tem a grata satisfação de ter como anunciante. Independente se ele tivesse aqui ou não, a gratidão seria sempre eterna. E isso eu contei para o meu filho. Quando eu terminei de dizer para ele, ele me disse assim, é por isso que eu te amo, pai. E aí, é isso que a gente é isso que a gente faz. Então, Ico, muito obrigado por estar na audiência e nos prestigiando. E que eu nunca traia essa confiança. Ok? Deu, Tamires? Me desculpa aqui, me alonguei, mas como hoje as pessoas sabem, eu não estou falando para dar alegria para ninguém. Estou falando para mostrar aquilo que a gente é em Comecência, para chegar no que eu penso sobre decretos, do que eu penso sobre lockdown e o que eu penso sobre aglomerações. Rapidinho aqui, Gilson, tem muitas pessoas não assistindo acredito. pelos dois perfis, mandando mensagem. Como todos sabem, não chega no momento para nós aqui todos, né? Então a gente não tem como ler para mandar abraço e falar nome por nome, né? Então a gente está mais ou menos falando aqui. Na Web TV, o Giovanni Garcia, construtor, boa noite, Web TV. Grande abraço, meu fera, grande abraço, meu amigo. Também Sara Cestas, Muito boa obrigado. noite, equipe Web TV. Deixa eu falar um pouquinho da Sara Cestas. Sim. Sara Cestas, junto com a Padaria Bom Mestre. Por que eu vou falar? Tá fazendo para fazer merchan, para fazer propaganda. Pior que não, gente. Não me interessa se vai estar conosco, se gosta, se quer ir para as outras empresas. Não faz a menor diferença para a gente.
Mas o que eu preciso falar vem de encontro exatamente a que eu quero concluir depois, né? E eu não vou ficar 2 horas hoje aqui porque tem Jogo do Brasil, eu não quero me alongar. E o que eu estou falando é de decreto, lockdown e aglomerações. Que perfeito que ela está na audiência. Eu não sei se está na audiência, pelo menos no comentário. Que é o seguinte. Como, meus amigos? Como é que pode? Só me convençam que eu tenho que aceitar. Alguém, não importa quem. Se eu estiver errado no que eu estou falando, eu reconheço que eu terei capacidade para reconhecer que eu estou errado. Eu terei capacidade. Caso contrário, me perdoe. Você pode continuar com a sua ideia, eu não vou retirar da minha. Mas como é que pode um decreto, ou quem faz os decretos, que tem ar-condicionado, que tem sua estabilidade, que tem... E eu não estou dizendo que seja crime, gente. Tem que ter cuidado no que eu estou dizendo e no que você entenda que eu estou dizendo. Há uma diferença aí. Por isso que eu tenho que ter responsabilidade, por isso que eu estou na live hoje aqui para dizer o seguinte. Sou contra decretos, sou contra leis que são feitas irresponsavelmente por a necessidade de provação de uma ação, mas que não levam em conta as nuances. Não levam em conta as decorrências, os efeitos colaterais. Ou se levam, não mensuram de fato o peso das suas ações. Porque são, na grande maioria, irresponsáveis. E isso eu tenho responsabilidade para dizer e assumir. Na sua grande maioria, são irresponsáveis quem os faz. Esses decretos e essas leis. Mas, em detrimento àquilo que eu acredito, eu tenho que respeitar os outros. Isso é uma outra situação. E mais ainda, se é o que determina a lei e eu cumpro essencialmente o que diz a Constituição, eu vou cumprir, mas não significa que eu concordo. Então aqui, como é que quem está no bem bom, que tem a sua estabilidade, que eu já disse que eu não sou contra, porque estudou para isso, na grande maioria, até que nem tenha sido eu que tenha votado, mas os outros votaram e eles têm esse direito tanto quanto eu votar, a grande maioria votou e escolheram esses, que seja, eu também sou signatário e tenho que respeitá-los. Mas eu não vou concordar. Que essas pessoas me façam um decreto e me digam assim, este serviço é essencial. Este não é. Este trabalha. Este não pode trabalhar. Ali pode aglomerar, mas agora não pode aglomerar. Ah, mas aquele ali pode vacinar, mas este não pode vacinar. Ah, mas aquele ali é meu amigo. Faz vista grossa. Aquele ali, tem um passado pregresso. Manda prender. Não consigo conceber isso. Em hipótese alguma. E para ser objetivo, para linkar saracestas e, na verdade, padaria com o mestre, eu preciso... E porque isso, muitas outras pessoas estão fazendo. E eu estou citando só Santa Vitória do Palmar, porque é onde eu conheço. Que eu vivi e eu sei o que está acontecendo. Poderia citar Pelotas, que já me mandaram um monte de coisa, de Rio Grande também. Mas eu vou citar Santa Vitória do Palmar. Que a situação é o seguinte. Se você diz que supermercado é essencial, como que você determina que uma oficina de bicicleta não é essencial? Como que você determina que uma costureira, um ateliê de costureira, não é essencial? Eu leigo, preciso entender isso. Mas a ciência! Respeito a ciência, gente. Respeito a ciência. Mas entendo que a ciência é um norte, é um parâmetro. Ela não é absoluta. Mas não é absoluta mesmo. Porque se eu acreditar sempre que a ciência está correta, então vou ter que acreditar que antigamente o ovo fazia mal, que o café fazia mal, e se tem que acreditar na ciência e no cientista, guardadas as especialidades de cada um, eu vou ter que acreditar pro resto da vida que o mundo nasceu de uma explosão. E eu sou essencialmente, genuinamente crente que isso é obra de Deus. A respeito quem tem esse entendimento e quem coloca a ciência e o cientista em cima de tudo. Não, respeito, sim, mas eu também tenho as minhas convicções. Então eu entendo assim, tá, mas isso é essencial e esse não é. Então fecha
fecha o ateliê da costureirinha ali, pobrezinha, que tem 3, 4 filhos, e que vai pegar o servicinho dela, 2, 3 reais, 10 reais no máximo ali, o zíper, o remendo, e sabe o que ela faz com o dinheirinho dela, que o costureiro, o servidor, pega e vai ali, sabe onde? Na padaria. É na padaria comprar um pão. Não é porque com 2, 3 reais tu consegue ainda comprar pão. Em Santa Vitória consegue, em outros lugares não, mas em Santa Vitória tu consegue. Entendesse? Bom, mas aí é uma coisa. A padaria é essencial, mas a costureira não. Ah, sim, a oficina de bicicleta do pobre, do idoso, ou do intermediário que está fora do mercado de trabalho, ou que está com uma ação do INSS que mandou, sabe fazer o quê? Uma perícia em Jaguarão porque não tem condições de fazer agora. Não, aqui não estão fazendo. Manda então para outro município, mas o Poder Executivo não pode levar porque aglomera. Eu não estou dizendo que está errado, estou falando uma realidade. Então o município não pode levar porque vai aglomerar e essas pessoas que têm a sua oficininha não podem trabalhar e não recebem nada de ninguém. Mas que engraçado, quando ele arruma o pedal, quando ele arruma a câmera, ele pega 5, 10 reaisinhos. Sabe o que ele vai fazer com o realzinho? Ele vai lá comprar o pãozinho, ou até o açougue ali, comprar um guisadinho, né, um pouquinho, um franguinho, uma carcaça, ele pode, né? Ah, mas ele não pode trabalhar. O dele não é essencial. Não, o dele não é essencial. Sim, mas por que não é essencial? Não é essencial porque não pode aglomerar, gente. O decreto diz que não pode aglomerar também, então concordamos, não pode aglomerar. E aí no dele ele entraram 2, 3 pessoas, né? Ou na costureira e iam 5, 6 pessoas. Aglomera demais. Então vamos fazer um decreto. Vamos fazer um decreto. Não pode! Vai fechar tudo amanhã. E todo mundo migra para uma fila, ou várias filas, 100, 200 pessoas aglomeradas, porque não é cumprido todo o espaço, não tem como, porque não há fiscalização suficiente, e deveria ter fiscalização suficiente para fazê-lo, mas não tem, porque é só um decreto, o decreto é fácil de fazer. Por que não faz então a fiscalização? Por que não monta uma estrutura? E por que não dá as condições então para todas as pessoas? Porque não pode, então se não pode, não se faça. Adapte-se ao que se tem. Porque o que eu quero citar, e aqui é o exemplo que eu quero deixar da padaria Bomestre, mas eu sei que outras pessoas o fazem, é que é o seguinte, que essa pobre pessoa que trabalha, que junta o seu dinheirinho ali de 2, 3 reais, 5 reais, para comprar um pão, como vai pagar uma teleentrega que custa 6, custa 7, meus amigos? Como? Se já não está podendo trabalhar, mas ainda que consiga emprestado, compra de 2, 3 reais, uma carcaça, 7, 8 pila, sei lá, 12 pila, compra. Como vai juntar para comprar se a tele custa 7, 8 pila? E não estou dizendo que tem que ser de graça, as pessoas também precisam o combustível. A pessoa precisa, quem trabalha precisa, como é que faz? Ah, mas é fácil, num decreto, não precisa nada disso. Então que decretos são esses? Que leis são essas? Quem são essas pessoas que fazem isso com as outras pessoas que não têm essa condição de se defender? E quando se defendem errado porque infringem a lei, infringem um decreto e incorrem num crime e têm que ser responsabilizados. E eu tenho. Tem que ser responsabilizados. Mas será que não está faltando uma sensibilidade de quem deveria ter em primeira mão, em prioridade, a empatia de ter a realidade do que seu povo está vivendo? Não, mas está contra. Um prefeito que está contra decreto é criminoso e vão ser responsabilizados e possivelmente sejam até responsabilizados criminalmente. Mas só porque estavam pensando diferente, gente? Só porque queriam uma ação diferente, porque queriam de repente compartilhar da sensibilidade, da necessidade das pessoas mais humildes e mais carentes, porque esses não são percebidos. Esses não aparecem nos estudos, esses não aparecem nos dados, esses não aparecem nas estatísticas. Esses são as pessoas que apareceram quase 60 milhões de brasileiros que o Brasil não sabia que existiam. Mas sabe por quê? Porque não tem coragem de assumir a sua responsabilidade. Porque é fácil decretar, é fácil fazer uma lei. É difícil ir onde as pessoas estão, sentir o que as pessoas estão vivendo, sentindo a dificuldade e bater no peito e dizer: eu te entendo. Agora eu preciso fazer isso porque é para o teu bem. Mas diz para a pessoa, sinta a pessoa, ouve a pessoa. E se fizer isso, a pessoa será o primeiro a te aplaudir. Porque se os meus líderes, que eu votando ou não votando, fazem as ações por mim, chegarem e disserem para mim enquanto cidadão: Gilson,
eu tenho que fechar a tua rádio, eu tenho que fechar o teu estabelecimento agora, porque lá na frente eu preciso que tu sobrevivas para bem informar as pessoas. Eu preciso que tu sobrevivas para que as pessoas tenham um bom veículo de informação. Sabe o que eu vou fazer? Eu fecho. Eu sou o primeiro a fechar e não precisa de decreto. Não precisa de lei, porque eu tenho consciência da minha responsabilidade. Se isso é o pressuposto para fazer o bom para mim, para minhas famílias, para os meus descendentes e para as pessoas que eu amo, eu faço. E não preciso de decreto. Preciso apenas entender que isso é o necessário. Mas se isso é necessário, por que tantas pessoas têm um entendimento diferente, caramba? Por que um pensa que está certo e por que o outro pensa que está errado? É porque não existe um consenso. E se não existe um consenso, o outro não pode ser discriminado. Não pode ser criminalizado porque ele pensa diferente. Ah não, ele tem que cumprir porque sou eu que mando. Caramba, então eu posso fazer o que os meus filhos eu tenho que fazer tudo que eu mandar. Porque eu sou pai deles. E o respeito. E poder ouvi-los. E poder dar o direito a eles de pelo menos me questionar o que eu estou fazendo. E que eu comprove para eles que o que eu estou fazendo é o correto para eles e para mim. E eles precisam apenas me respeitar porque eu sou autoridade perante eles. Mas sobretudo, porque esta é uma necessidade que precisa ser tomada. E eles terão que tomar. Querendo ou não. Mas porque estão sendo conscientizados. E quando eles forem adultos, eles não vão querer me virar as costas. Eles vão saber que o pai tomou uma atitude difícil naquele momento para o bem deles. E ainda assim, quando eu estiver velhinho, quase sem poder andar, eu terei a condição de pedir um abraço para meus filhos e eles me darão um abraço sem repúdio. Porque sabiam que eu dei remédio amargos para eles durante a vida deles. Mas para o bem deles. É nisso que eu acredito. Então sou contra decretos. Sou contra leis que são abruptas, irresponsáveis, ditatoriais. Não levam em consideração a necessidade das pessoas. Sequer conhecem a necessidade das pessoas. 15 milhões de brasileiros desempregados. Falácia! Mentira! Engodo! Tem mais de 40 milhões desempregados no Brasil passando fome. E a gente tem que aplaudir quando vem um veículo de comunicação e dizer: o Brasil cresce 4% no PIB. A nossa economia, baseada em quê? Em cima do quê? Eu digo, da falta de entendimento, de capacidade, de educação e, sobretudo, de conscientização. Aí sim, eles pegam um pouquinho de razão. Não posso discordar disso. Eles pegam um pouquinho de razão. Porque eu que sou cônscio, eu que entendo, por vezes me falta essa empatia. E eu pego, e eu erro. Eu não uso máscara, eu faço aglomeração. Ah, sim, esqueci. Eu faço eleição. A eleição pode, né? Trabalhar não. De vez em quando eu também me esqueço. Faço uma campanha política, né? Pior. Campanha política pode. Mas drive-thru, né? Drive-thru? Pode. Mas atender lá na costureira, lá não pode, né? A oficina de bicicleta lá também não pode. 3, 4 pessoas lá. Mas então, para entender a padaria, e aqui volta, padaria Bom Mestre, enquanto está esse lockdown, esse decreto no município de Santa Vitória, enquanto está esse decreto, você compra o pão, 2, 3, 4 reais, leva onde for na cidade, você não paga até a entrega. Meu Deus do céu. Se as pessoas estão dispostas a fazer isso pelos outros, você sabe quanto custa uma teleentrega? Você que é motoboy, você que todos os dias particularmente compra alguma coisa, sabe quanto custa? Eu vou dizer, minimamente 5 reais. Tu já pensou o que é fazer 2, 3 entregas? Quando as pessoas te compram 3, 4, 5 reais. Não, mas essas pessoas não podem mais comprar pão, viu? Porque a atividade delas é não essencial. Cara, não tem como entender, não tem como aceitar. Mas a gente, tu está dizendo que tu é contra? Tu está dizendo que nós temos que fazer aglomeração? Que nós não precisamos respeitar decreto? Muito pelo contrário. Cumpramos o que diz a legislação. Respeitemos o que diz o decreto. E manifestemos a nossa indignação. Assim como eu estou fazendo agora.
e transformemos aos pouquinhos as cabeças das pessoas, as mentes, dizendo para elas que há uma outra alternativa, caramba. Assim, há uma forma de pressão cônscia, responsável, legítima, legal. E nós mudamos. Mas como eu acredito nisso? Como eu vou conseguir isso? Acreditar até o último dia da minha vida. Como conseguir? Talvez nunca o consiga, porque não depende de mim. Isso é uma coisa que cada um de nós tem que tomar a sua responsabilidade, o seu comprometimento e o seu dever, para melhorar aqueles que não terão nunca essa condição. Porque por suas próprias pernas, por suas próprias condições financeiras e culturais, jamais terão a possibilidade que eu tenho agora de estar falando num veículo que tem 13 mil seguidores. Falo num site que tem mais de quase 10 milhões de acessos. As pessoas não sabem. Acham que aí quem tem 5, 6 mil, 7 mil visualizações é mais do que a gente. Não é. A gente é muito forte. Então é isso que eu estou falando aqui agora. Para milhares e milhares de pessoas. E essa é uma essência, essa é uma verdade. Não é contra ninguém. É a favor a todos que acreditam que podem sim fazer, exigir os seus direitos. Porque não estão pedindo nada além do que isto. Caramba! Sim, Tamires. Agilson, a Paula Sadiane Almada botou assim, Alves, né? Certo. Concordo contigo que os decretos devam ser respeitados e cumpridos pela população, desde que quem os crie cumpra também e principalmente dê o exemplo. Caso contrário, fica essa situação, onde muitos são prejudicados. Sabemos que a situação é complicada, mas poderia ter sido controlada, melhor administrada, se houvesse um pingo de seriedade por parte da administração pública do nosso município. É muito fácil apontar culpados quando o que importa é somente o seu gramado. Muito bem, como é que é o nome? Paula Sadiane Almada Alves. Paula, me permita sair só um pouquinho ainda, explorar um pouquinho mais. Eu vou fechar quase 100% com você. Sim, você vai comigo aqui, né? Cumpra-se, respeite, desde que. Não, esse desde que não pode. Esse desde que não pode. É assim. E eu não estou dizendo que você tem que mudar o seu pensamento. Mas eu tenho que dizer que nós concordamos até essa primeira parte que você vai comigo, que diz que cumpra-se, respeitemos, desde que aí paro eu para dizer o seguinte, não é desde que. Também cumpramos nós o decreto de quem fez, independente de concordarmos ou não, cumpramos nós, mas se ele não cumprir, se ele desrespeitar, o problema é dele e a responsabilidade é nossa de fazer com que ele cumpra. Não pode ser porque ele não cumpra, nós também não vamos cumprir porque ele fez o decreto e não cumpre. Não, isso não tem nada a ver. Ele é a autoridade, seja quem for, né? Estou falando agora aqui no município, então se for o nosso prefeito, se ele não cumprir, o problema é dele. Nós temos que cumprir. E fazer com que ele revogue os decretos ou o tiremos do cargo. Legalmente, licitamente, nós temos esse poder. De 4 em 4 anos votamos, denunciamos para o Poder Legislativo, denunciamos a promotoria, a qualquer órgãos, sempre que houver ilícitos. Então nós temos os mecanismos legais. O fato de a gente discordar não significa que temos que desrespeitar só porque não concordamos. Isso é outra levada. É aqui que eu quero entrar. É nesse pressuposto que trabalho enquanto cidadão. Eu posso discordar de tudo que os prefeitos... Vou falar do nosso prefeito de Santa Vitória, que é no caso que ela vem citar. Discordo de tudo que ele tem, mas está dentro da lei, eu sou obrigado a cumprir. Não quero que ele seja meu prefeito, eu tiro ele. Eu faço campanha contra ele. Ah, posso não conseguir, azar é meu. Se eu não conseguir convencer as outras pessoas, as pessoas gostam mais. Também, é um direito, eu tenho que mas eu tenho que mostrar a minha resiliência contra isso. Eu não posso me aquietar. Aí, então tá, e me entrego. Bom, é outro problema. Não é isso que eu defendo. Mas eu entendo que eu vi em determinados momentos, e não estamos falando só nesse decreto agora, que é uma consonância, né? É um encaminhamento, é uma concordância com o decreto estadual, na verdade, regional. O nosso em especial agora, o nosso decreto aqui, ele é uma concordância com o decreto regional, com uma indicação da Zona Sul, que 18 municípios, 14 municípios concordaram e 8 não. Ah, mas os 8 que concordaram têm que ser presos. Os 14 que concordaram são Deus. Não, vamos fazer o contrário. Os 8 que concordaram, que não concordaram, são Deus. E os 14 têm que ser presos. Não. Como é que se entra nesse consenso? Quem está certo nessa porcaria, caramba? Pode ser que os dois estejam errados, os dois lados, né? Os dois estejam certos, não importa. Mas se os dois lados agirem dentro da lei, os dois vão estar certos, defendendo as suas convicções,
até que encontremos um denominador comum e atendamos o maior número de pessoas possível. E é o que nós tentamos fazer agora aqui. Conscientização, porque o poder de mudar o decreto, não posso. Ou posso? Será que não posso? Talvez possa. Como? Licitamente. Existem ferramentas, existem mecanismos legais que nós podemos sim fazer. Diga também. Agilson, também conosco é Jane José Lima Correia, boa noite. Um abraço, muito obrigado. Daiane Rodrigues Terra, boa noite. Gilney Mendes Sena, boa noite. Boa noite, meu querido da bicicleta Gurizinho. O esposo da Patrícia e o pai do Gilial. Também a Alistiere Silva colocou assim, ó. Verdade, Agilson, já não tem emprego na cidade e aí fecha um comércio onde emprega muita gente. Lockdown para que aglomerar em filas? Mercados não tem lógica. Quem colocou isso? Alistiere Silva. Alistiere, vou resumir numa palavra bem simples assim. E é para todos, não é para esse ou aquele prefeito. Sabe, no meu entendimento, o que isso significa? Crime de responsabilidade. Devem ser responsabilizados. Ah, mas são embasados na ciência. Então, muito bem, vamos respeitar a ciência. E a ciência respeite o ser humano. Quem são essa ciência? Vamos buscar, vamos aprofundar então. Quem são essa ciência? Foi lá ouvir, conhece a realidade do cidadão? Sabe efetivamente ou é alguém que estão nesses cargos e exercendo? Porque estudaram, são hábitos, e isso não está em questão agora aqui, não é isso que estou. Ou eles são subordinados a quem efetivamente manda? E não pode encontrar exemplo que aconteceu com a médica, que disse que vacinação, vacinação, vacinação e vacinação é, em primeiro lugar, a forma correta de coibir, ou de amenizar, ou de proteger a população. 10 dias no cargo. Nem chegou a ser efetivada, demitida. Ah, sim, mas ela também não faz parte da ciência, caramba. Ah, não, a ciência existe. Mas a ciência boa é que é manipulada ou mandada pelos poderes? Ou a ciência que entende também, que tem um outro entendimento, não pode ser ouvida, não pode ser respeitada? Que ciência é essa, caramba? Diga. Também aqui Lesinara Mendonça colocou assim, tem que fiscalizar, isso sim, porque semana que vem vai estar tudo lotado, mercados, lotérica, banco. Tem que aumentar a fiscalização, além de gerar mais emprego, vai ajudar a diminuir as aglomerações. Denominador comum é a vacina já para todos. Perfeito. E enquanto a vacina não chega? Enquanto não tem vacina? Ah, não tem vacina? Vou fazer aglomeração. Não tem vacina? Fecha tudo. Não tem vacina? Trabalha tudo. Caramba, enquanto a vacina não chega, fazemos o quê? Temos que tomar atitudes. Ações profícuas para a nossa comunidade enquanto a vacina e outras nuances não são tomadas. Mas então o que se faz? Decretos. Decreto. Isso pode, isso não pode. Quem faz decreto? Tá, mas então certo, então fazer só decreto? Se isso é o que está certo, façamos. Eu entendo que não. Tanto entendo que não, que tem um ponto, tem um certo número de pessoas que entendem que não pode ser tão assim, tão tácito, tão definido. Até deve, mas respeitando algumas prerrogativas, que ao meu ponto de vista não estão sendo observadas. Diga. Agilson, o alemão do escritório colocou assim, ó. Agilson, o momento não é de eleição de culpados, mas sim de defendermos as cláusulas pétreas presentes em nosso ordenamento constitucional, que determina que todos os entes deste Estado Federal devem zelar pelo bem comum e para fazê-lo devemos dialogar exaustivamente com a sociedade civil organizada através das diferentes entidades representativas presentes para que dessa forma consigamos chegar a um denominador comum, que neste caso específico deve preservar os empregos e a vida. Perfeito. Quem é que botou? Alemão? Alemão. Só podia. Alemão, essa é a síntese da nossa perfeição, daquilo que a gente defende aqui, com responsabilidade, sabe, com entendimento e com os pés no chão. Depuradas todas as situações, com as pessoas corretas, com os organismos corretos, ouvidas as situações. Ah, vamos ouvir lá as associações de bairro, caramba. Vamos ouvir as câmaras de dirigentes
lojistas, as associações comerciais, os dirigentes hospitalares, os médicos, sim, todos. Mas não só os que dependem dos cargos. Não só os que são subordinados ao Poder Executivo, quer seja municipal, quer seja estadual ou federal. Porque estes, mesmo que discordem, não terão suas manifestações respeitadas ou serão demitidos. Não foi assim com Mandetta, caramba. Não foi assim com a médica agora ali que está encarando para o mundo inteiro, que todo mundo queria defender um medicamento. Ok, existe quem entenda que está certo, outros entendem que está errado. Mas quando ela manifesta a sua opinião, e que pode estar certa ou errada, está na rua. Então não há um contraditório. Por que só o lado que define, o lado da ciência que define, é o lado que está contemplado dentro de um conselho? Ou de um vínculo empregatício, ou ao menos, não é empregado, mas recebe o fundo. E se não falar, se falar mal contra o governo, não vai receber mais o fundo, caramba. Está tudo interligado. Não, gente, tu está falando uma falácia, tu está sendo irresponsável, sabe por quê? Porque quem faz parte lá é da associação tal, da fundação tal, e não é vinculado ao prefeito. Vai ver quanto ou do governo do estado, ou do governo, o município tem menos responsabilidade nessa, tá? Vamos para o governo do estado e vamos para a entidade federal. Não é vinculado. Né? Quem vota, quem decide, do conselho, indicado, não é vinculado. Mas a instituição, por ano, percebe tantos milhões. Votou contra, não recebe mais. Ou tem parcelamento, tem a sua dificuldade para acessar, e pronto, já mudou de opinião. E nós vamos ficando à margem dessa situação, primeiro porque fazemos de forma equivocada. Reivindicamos de forma equivocada, olha, com aglomeração, com passeata irregular. Mas se a gente critica o outro que faz isso, como nós, para reivindicar o que achamos que está correto, vamos fazer a mesma coisa? Cadê a nossa condição de ser diferente? De agir piamente dentro do que prega a lei, ou que preconiza? Nós não temos esse direito, essa imparcialidade para apontar o dedo. Somos iguais. Somos iguais, na mesma linguagem, então é dente por dente, olho por olho. Não, está errado. Eu exijo porque faço diferente, caramba. Eu digo que sou contra decreto porque cumpro o decreto. Mas sou contra porque eu não quero que ele seja editado. Eu digo que não é para fechar o estabelecimento comercial e que não é para fazer aglomeração e tem que ter fiscalização, porque eu não faço. Os meus, aonde meu braço chega, não o fazem. Não há aglomeração onde meu braço estende, no meu seio familiar, nos meus vínculos de trabalho, meus parceiros, colaboradores, não o fazem. Porque se fizerem, não fazem mais parte do contexto status. Ou do meu núcleo familiar para falar comigo no olho para olho, de igual para igual. Porque eu vou dizer para ele assim, que moral tu tem para me cobrar alguma coisa se tu é o primeiro a fazer errado? E isso eu uso para mim. Que moral eu tenho para botar o dedo, apontar o dedo e cobrar se eu sou o primeiro a dar um mau exemplo? Não existe isso comigo. Perfeição? Não. Erros tantos quanto os outros. Mas isso é a posição que a status tem, é a posição que o Agilson tem. E é isso que eu estou colocando aqui. Existem meios da gente mostrar, existem meios da gente lutar. Mas, primeiro nós precisamos cumprir o nosso dever. E não precisamos pedir nossos direitos. Exijamos. Mas o que fazemos? Primeiro, o que disse o Pedro. Não, como é o Ronaldo? Não. O Alexandre? Não. O do escritório. Espera aí que eu vou ver. Alemão? O alemão. Primeiro o que disse o alemão. Se todos os organismos com responsabilidade estiverem numa mesa, e esses pontos forem observados e forem efetivamente votados com licitude, não me cabe outra situação se não acatar, ainda que discorde. Então vamos colocar assim, os 8 prefeitos que não concordaram com os critérios da Zona Sul estão fazendo um crime? Na minha percepção, não. Porque eles não estão incentivando a aglomeração. Eles não estão incentivando que o comércio desrespeite os critérios que já estão preconizados em decretos anteriores e que normativam agora. Agora são decretos que normatizam, melhor dizendo. Eles estão cumprindo. Mas o que eles estão contra? Estão contra fechar sistematicamente a possibilidade única que o cidadão comum tem de levar o pão para casa, caramba. Porque o governo não tem para dar e não pode se recriminar, roubaram demais nos anos anteriores. E ainda continuam roubando, pelo que a gente vê. Não vão ter dinheiro para a gente.
Não tem dinheiro porque como vai ter dinheiro para ajudar a comprar o pão aí, a diminuir as taxas de energia elétrica? Se tem que pagar quase 10 mil reais pela toga do ministro, tem que dar o auxílio moradia dos deputados, tem que colaborar com as emendas impositivas, né? Tem que ter essas caixinhas, esses adendos aí para os deputados e seja lá para os... Então, precisa para essa gente primeiro, né? Essa é a prioridade. Ah, também me esqueci. É que tem que dar aí auxílio saúde, né? Enquanto pandemia, auxílio pandemia, uma coisa para o judiciário, né? 10% do seu salário, alguns recebem quase 33 mil, 30 mil, outros 27, 25, 10%, 2.700 reais. Sim, de auxílio. Pandemia. Porque eles precisam. Entendesse? O plano de saúde deles não cobra, não sei o que. Eles precisam. Se eu estou falando, vai ver no Congresso. Vai ver o Conselho Nacional de Justiça, os pedidos do Poder Judiciário. Esse mesmo Poder Judiciário que determina que tem que ter lockdown, rapaz. Esse mesmo Poder Judiciário que quando o poder público se insurge contra isso, entra com uma ação para caçar um mandato ou para um TAC, termo de ajustamento de conduta, para que o município se adeque, porque o município é um prefeito sensível à necessidade do seu povo, que ele reconhece, que ele entende, que ele paga, que ele percebe o imposto dessas pessoas, que ele trabalha, que ele é oriundo dessas pessoas, ele conhece. Então, de uma forma empático com essas pessoas, ele toma uma decisão no seu coração, na razão e na lei. Mas a justiça, ou esses poderes, ou essas pessoas, nas suas togas, nos seus gabinetes, crime de responsabilidade, processinho nos prefeitos. E aí todo mundo já passa com medo, todo mundo passa a respeitar decreto. Mas que decreto, caramba! Decreto é muito bom quando você tem o seu, sem precisar sair na chuva. Passa a entender um pouquinho. Se não, se eu estou errado, vamos fazer uma aposta aqui com as pessoas. Você que faz decretos, você que faz leis, e você que acha que eu estou errado, né? Estou incitando a violência. Vamos fazer uma boa colocação. Você que faz em qualquer instância. Qualquer prefeito, qualquer governador e qualquer presidente. É para todos. Não tenho problema com nenhum. E se todos me botarem na cadeia, ainda assim morrerei lutando com essa mesma convicção. Seguinte. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, primeiro-ministro da Inglaterra. E poderia citar 500 outros. Se todos aceitarem fazer o que ele fez, eu concordo com os decretos. De todos os prefeitos, de todos os governadores, de todos os presidentes do mundo. Se todo mundo fizer o que ele fez. Contra a vacinação. Não existe isso. Ah, vírus, aqui não pega, porque é uma gripinha. É? Pum, pegou. Entubado. Passou lá 30, 45 dias. Quando saiu de lá, pelo amor de Deus, isso é um crime. E o que o vírus? Não, vamos tomar uma medida. E mudou drasticamente. Então, se todo mundo que faz decreto, que faz lei, provar do veneno, e quando voltar, manter o mesmo pensamento, sim, eu vou passar a concordar. Se Boris Johnson, ao passo que foi entubado, que quase morreu, que teve a vida por um fio, tivesse voltado e mantido o mesmo pensamento que ele tinha, eu respeitaria. E aprovaria. E seria adepto dele defendendo as suas convicções, porque é aquilo que eu entendo. Nem diante da própria morte muda o seu conceito, porque acredita nele. Não foi o que aconteceu com ele. Ele acreditava até perceber que estava errado. Esse é o limite. Esse é o limite que o gestor público tem que ter. Ele pode ter as suas convicções, ele tem que ter as suas crenças, é para isso que eles são gestores, mas até o limite que imprime seu erro. Tem que ter humildade para reconhecer que está errado e mudar. Se cada gestor que faz leis e que edita decreto for lá para a periferia, vamos um pouquinho mais, porque tem cidades que não têm essa necessidade. Eu poderia comparar aqui Rio de Janeiro e São Paulo, não dá para comparar, porque não imagino que um secretário, que um prefeito ou que um governador vá para uma favela lá e dizer lá, no meio lá daqueles amiguinhos que usam aqueles brinquedinhos, né? E dizer, aglomeração que eu vou fechar essa porcaria porque tem um decreto aqui, bota tudo para dentro de casa. Eu acho que eles não... Eu acho que vai lhes faltar alguns cabelinhos, um pouquinho de coragem. Acho que eles não vão ter essa condição.
Mas de repente eles façam cidadezinhas mais calmas, um pouco mais calmas, eles vão tentar fazer isso, né? E fecham os estabelecimentos, as coisas. Então, para esses aí, né? Nesses aí onde dá para fazer. Se dá para ir fechar o estabelecimento comercial, né? Da pessoa que está trabalhando ali, juntando seu dinheirinho, dá também para ficar 15 dias. Com a luz cortada, com a água cortada, com a geladeira só com água, e já com a luz cortada, não vai ter geladeira nenhuma, vai ter aquela aguinha que vai estar ali. Se ele aguentar 15 dias nessa situação, com uma bolsinha na rua pedindo de porta em porta uma ajuda de R$1, R$2 para comprar o pão ou um remédio para o filho, ou para os filhos, seja lá o que for, se ele aguentar 15 dias aí, nessa situação, e voltar para o gabinete e me disser, eu continuo fazendo o decreto, porque o decreto é isso, vamos fechar, eu passo a ter o meu respeito e eu passo a caminhar com eles. Qualquer um, ou todos. Mas vamos fazer primeiro esse laboratório aí. Vamos entender primeiro essa realidade aí. Vamos sentir na pele essa realidade. E não estou falando em defesa do comércio aqui, porque poderia dizer assim, mas os comércios estão com uma série de boletos, estão com aluguéis atrasados, tem gente fechando, despejado, poderia fazer isso aqui. Mas não seria correto. Porque, partindo do pressuposto, que se tu tem uma atividade comercial, por pior que seja, tu vai ter ainda uma sobrecarga para continuar lutando. Porque se no momento tu quis sim empreendedor, é porque tu acredita que tu pode transformar, que tu pode fazer, tu não pode deixar isso morrer. Então tu vai ser resiliente, tu vai bater daqui, tu vai bater e vai continuar lutando. E vai ser, seguramente, a porta de emprego para aquele que está correndo de porta em porta pedindo o seu currículo, pedindo a esmolinha, um dinheirinho para levar o pão. Vai ser você sempre a porta para essas pessoas, porque essas pessoas não terão outra alternativa. Porque os governos que as dão essas alternativas cobram muito caro. Então, esse sistema não vai mudar. É utopia da gente sonhar, acreditar que isso vai mudar num passo, não vai mudar. Mas até que nós melhoremos gradativa, paulatinamente, um pouquinho a cada dia, nós temos que fazer o que eu estou fazendo aqui. Cada um de nós tem muita gente fazendo a mesma coisa, outros até melhores do que eu. Entendeu? Mas nós precisamos nos unir mais. Diga também isso. Gilson, mandar um abraço aqui pro pessoal, que é muita gente participando com a gente. Eu tenho que ir embora, viu? Porque eu não quero ficar mais. Sim. Porque são 21 horas. Só vou dar uns nomes aqui pro pessoal que tá com a gente, tá? A Caroline Correia me chamou e me intimou e disse que se eu não falasse que ela tá na audiência, que disse que tem orgulho e deu boa noite, que ela ia desligar tudo aqui. Então eu já tô dando um recado, já tá livre já. Tá bem, um beijão então pra Caroline Correia. Também... Eu também tenho muito orgulho dela. Também aqui, agora eu tô no perfil Gilson Correia, tá? É que é muito comentário e não tem como a gente ler tudo aqui nos dois perfis, tá? Daniele Correia, boa noite, tio. Cláudia Ribeiro. Pô, pessoal aí tá pegando pesado, tá todo mundo aí, cara. E fora os que não estão se manifestando, né? Estão só ouvindo. Cláudia Ribeiro, Kátia da Silva, Rosia Excursões, Paulo César da Silva, Graciela Pereira, Paulo Maia Bras Maia, Gisele Machado, Daniela Santos, Ivanir Maninha, Enilda Aguiar. Pessoal, esse é pelo teu perfil, tá? Fora os outros do Web TV ali. Também aqui Flávio Martins Pires, Enilda Aguiar, Zilei Agüero Correia, que eu só vou ler rapidinho o comentário dela aqui. Na ciência também tem os dois lados, os corruptos e os honestos. Simples assim. Quem é? Zilei Agüero Correia. Zilei, 100%. 100%. Quando alguém me diz, não, porque a ciência, sim, mas que ciência é essa que está falando? É a ciência imparcial ou é a ciência que está vinculada a quem determina, quem tem o poder que alguém colocou? Manda quem pode e obedece quem precisa, porque a ciência que mostrar uma ideia diferente disso que eles estão determinando que seja, vai acontecer que nem a doutora, que com 10 dias de cargo sequer foi nomeada e foi exonerada. Então, também aqui Cristina Correia, Thiago Cabreira, Miguel Nunes Borges, Elisete Correia Passos. Miguel? Meu querido Pai Miguel, grande abraço, uma pessoa espetacular, querido amigo Pai Miguel, um grande abraço para ele. Bruno Mendes, Edinho Araújo, Maristela Emoções, Carla Mendes, Luiz Carlos Pereira, Elisiane Correia. Só gente! Lucas Santos, falou tudo, tio. Mas o que houve aí, todo mundo aí assistindo. Cara, pessoal... E é isso, Gilson. Aqui, pedir desculpas aí a quem a gente não citou o nome, né, que não aparece, todo mundo, como tem bastante gente,
Tem muito comentário, não aparece todos agora pra gente aqui. Mas saibam que depois vão ser vistos e lidos. Muito bem. Para encerrar, pessoal, para não dizer que eu não falei das flores, e como todo mundo que me conhece sabe que eu não fujo da raia, literalmente, eu tenho que colocar uma situação bem clara, bem definida, assim, com relação ao meu município. O meu primeiro, hoje a gente fala para 30 municípios da Zona Sul, que a gente tem a possibilidade de trabalhar, entrevistar o prefeito, entrevistar os cidadãos, fazer uma cobertura razoável, está muito longe do que a gente vai fazer, e o que nós fazíamos, o que nós voltaremos a fazer, está muito longe ainda, mas nesse campo aí a gente tem 30 municípios. Mas em especial, 2 municípios. Eu tenho que falar do município de Santa Vitória do Palmar e o município do Chuí, no qual nós temos sede, nós somos sediados tanto no município de Santa Vitória, tanto no Chuí, e temos a peculiaridade de ter o nosso empreendimento comercial nos 2 municípios. Então eu tenho que falar, e são entendimentos um pouco diferentes. Então, com referências aos 2 municípios, decretos, eu sou contra. Leis, sou contra. Hã? Foi claro. Então tu é um rebelde. Não. Devagar. Sou contra, sem que se faça as devidas análises, sem que se leve em consideração cada efeito colateral, que se depure, que se converse com a sociedade civil organizada e que, a partir daí, por mais amargo que seja o remédio, tome-se a decisão. Uma vez feito isso, concordando ou não, caberá sempre a nós, enquanto cidadãos, respeitar. Por quê? Porque tivemos a possibilidade de discordar, manifestamos a nossa ideia, tivemos a nossa opinião, fomos vencidos. Faz parte do processo, que é aquela situação. Eu voto no prefeito Wellington, sou defensor do prefeito Wellington, estou falando aqui em Santa Vitória do Palmar. Eu sou defensor do prefeito Wellington. Há uma eleição, o prefeito Wellington e o prefeito Marco Antônio Vasques Rodrigues Barbosa concorrem. E ganha o prefeito Marco Antônio Barbosa. Então, tudo o que ele fizer para mim é ruim porque eu quero dar tiro nele. E vice-versa. Eu defendo o prefeito Marco Antônio Vasques Rodrigues Barbosa e ganha o prefeito Hélio. Então, tudo contra o prefeito Hélio. Não, porque eu fui derrotado. Não. Teve um processo lícito e eu tive a possibilidade de não votar nele, de manifestar a minha contrariedade, de fazer campanha contra ele, e ele ganhou. Me cabe respeitar e reconhecê-lo enquanto autoridade. Isso não significa que eu tenho que concordar com tudo que ele faz. Eu ainda posso passar os 4 anos, respectivamente, de cada um, brigando, criticando. Posso, é direito meu, mas jamais agindo ao arrepio da lei. Assim penso eu no que diz decretos e leis, o que nós precisamos respeitar e o que precisamos ver. Entretanto, todavia, há uma situação. Se eles estão, a partir da legitimidade que têm, que os cargos lhe impõem pela eleição lícita, e no exercício desses mandatos não estejam cumprindo com o que eu entenda legal, eu tenho as prerrogativas legais para fazer. Eu tenho como denunciá-los, eu tenho como lutar e tenho como tirá-los do poder. Ainda sobre seus cargos. Eu tenho esse poder, enquanto cidadão. Nós temos essas condições. Então façamos. Mas até que isso aconteça, cumpramos. E sendo mais objetivo ainda, eu não acho que o prefeito Wellington está errado em fazer o seu decreto compartilhando do decreto do governo estadual, ou melhor, da Zona Sul, que se reuniu e foram 14 prefeituras que entenderam que aquilo era correto. 8 entenderam que não, então tem que se respeitar, são 14. E não querem o mal dos seus municípios. Nem os que concordaram com a determinação da Zona Sul e nem os que discordaram e optaram por um meio termo. Eu não posso crer que eles queiram o mal das suas comunidades. Esse primeiro entendimento eu acho que a gente precisa ter. Eles podem estar errados nas suas demandas, mas eu não posso entender que eles queiram o mal das suas comunidades. Então nós temos um bom comum aí. Nós temos um poder para sentar numa mesa. Entende? Eu não acho que o prefeito Marco Antônio Barbosa quer que todo mundo seja infectado e todo mundo morra, porque é o que diz a ciência desses. Né? E muito menos acho que o prefeito Wellington quer que o comércio todo feche, quer que todo mundo morra de fome, porque
porque também é o que está acontecendo. Mas então o que está certo e o que está errado aí? Acho, e aí é a minha só opinião, assim. Nessa levada de municípios pequenos, com as peculiaridades que tem a grande maioria dos municípios da Zona Sul, não acho que seja a mesma situação para Pelotas e para Rio Grande, acho que é aí um caso um pouquinho mais complicado, deve ser mais analisado para esse decreto mais rígido, minha opinião leiga, mas para municípios pequenos, reservados às suas peculiaridades, acho que tem que ser um olhar um pouquinho diferenciado. E acho que aí o Marco Antônio foi mais feliz, para ser objetivo. Acho que o Marco Antônio foi mais feliz. Ainda que vá sofrer sanções e ainda que seja criminalizado e que seja até detido por isso. Que ele pode até ser preso e perder até o cargo. Eu acho que ainda assim eu aplaudiria ele pela coragem de tê-lo feito. Porque é mais cômodo nessa situação eu seguir o que determinou a Zona Sul, porque é para todos. E não respeitei muito aquilo que está havendo dentro do meu município para não me incompatibilizar com alguém, seja lá o que for. Eu acho que não. Eu acho que tu deverias fazer isso. Enfrentar essa situação, quer seja uma perda política, seja lá o que for, e mesmo que fosse uma perda de popularidade no teu município, e tu tivesse que seja, como agora, por exemplo. Eu aplaudo de pé as ações intensificadas da vigilância sanitária, das forças-tarefas de intensificação. Aplaudo de pé agora, sim, mas atiro confetes para o prefeito Wellington? Não. Acho que ele está atrasado. Acho que era para ter feito já há mais tempo. E acho que tem que intensificar ainda mais. E acho que tem que ter a desinfecção. Eu acho que semanalmente, ao menos, tem que desinfectar o centro. São poucos, nós somos praticamente agro-rural, agro-pastoril, agropecuário. Não entendo com tremenda dificuldade de fiscalização no nosso município. Não entendo. Entendo que se concentrasse em determinados locais a desinfecção, uma intensificação da vigilância sanitária, eu acho que, leigamente, minha opinião, para não ficar em cima do muro e para aguentar as críticas do prefeito, do Luiz Carlos Rodrigues Lima, que se não sei se ainda está me ouvindo, ou de quem quer que seja do Poder Executivo, para aguentar o tranco e me dizerem que eu estou errado. Eu tenho que respeitar, caramba, eu estou manifestando a minha opinião, então eu tenho que respeitar. Mas discordo. Eu acho que se essas ações forem concatenadas, surtirão muito mais efeitos do que fechar o comércio não essencial. Eu acho isso. Não quer dizer que eu esteja correto, mas eu acho que eu deveria ser ouvido. É isso que eu entendo. Eu acho que eu deveria ser ouvido desde que tenham outras pessoas que pensem igual a mim. E eu vejo que tem. Eu vejo que tem muita gente que pensam, se não com a mesma tonalidade, intensidade, similaridade. Ah, mas vai aumentar no hospital, nós não temos... Vamos ver caso paulatino, caso por caso. Vamos observar. Eu só não acho que o vírus vai respeitar isso num decreto. Num decreto de 2, 3 dias, num decreto de uma semana, ou mesmo de 10 dias, que na quarta e na quinta ele não pode sair, ele só pode ir no domingo e na segunda. Você acha que o vírus tem essa condição, ele vai respeitar isso? Não, ele não respeita fronteiras. Ele não entende o português. Quando é na Inglaterra, lá, que o idioma inglês, ele não entende, porque ele fala espanhol. Quando é na Espanha, ele já não entende mais, porque ele fala português. E quando é aqui no Brasil, ele não entende, porque ele fala inglês. Ele não tem a mesma intensidade, ele só respeita dois pilares, ele respeita. Esse ele tem medo. Um é vacina, esse está claro. E o outro é distanciamento, isso é inegável. Sim. Ok? Ah, mas então é isso que nós estamos fazendo. Não, não é isso que estamos fazendo porcaria nenhuma. Distanciamento eu entendo que tu tenha que ter. Por exemplo, deixa o comércio trabalhar regularmente num tal horário, a tal hora, cumprindo-se todas as normas, e num determinado horário recolhe todo mundo. Recolhe, às 22 horas até as 6. Aí eu concordo. Fecha tudo e ninguém sai. Concordo. Intensifica a fiscalização. Quem saiu, mete na cadeia. Processa. Faz o que quiser. Concorda, assina embaixo. Aí não vejo problema nenhum. Eu acho que é isso que deveriam fazer. Ah, mas não temos gente, não tem fiscalização, não tem... Então, para que está no governo? Se não sabe enfrentar a dificuldade, para que se mete? Renuncia. E não estou dizendo só para o nosso prefeito, estou dizendo para qualquer um. Para qualquer governador, para qualquer prefeito. Não sabe resolver o problema, renuncia.
Porque é muito fácil resolver o problema, mas com dinheiro, com tudo que tem na mão que eu quero fazer, resolver, é na dificuldade. Não tem condições, renuncia, pede licença, delega o poder para outros. Pede intervenção, pede auxílio, caramba. Faz um plebiscito para a comunidade. Nem tanto, porque às vezes a comunidade não tem o entendimento e é levada por alguém que, né, induz, e aí também é meio complicado. Mas ouve-se pelo menos, ouça-se ao menos as pessoas. Tá bem? Então, para que fique claro, meu posicionamento nessas duas questões contra a ação do prefeito municipal aqui em Santa Vitória do Palmar e a ação do prefeito Marco Antônio Barbosa no município do Chuí. Para decidir a favor de um ou de outro, sou mais a favor da ação do município do Chuí. Ainda que venha a ser reconhecida pela justiça como criminosa, como insana e talvez reconhecida porque tem o poder como crime de responsabilidade e ele venha a ser cassado. Aonde ele for, eu o seguirei nas suas convicções. Se o meu prefeito fizer isso, aonde ele for, eu o seguirei nas suas convicções. Por quê? Porque são as mesmas minhas. Eu não entendo que um decreto possa simplesmente dizer para o vírus que tal dia ele não vai aparecer mais, e não entendo que aquele comércio que atende 3 pessoas seja mais problemático do que aquele que está com 50 pessoas na fila e é essencial. Eu não vejo qual é a relação disso, não entendo entender como é que um é bom e o outro não é, a partir dessa ciência que alguém me diz que é ciência, e eu entendo que é ciência corporativa. Prova está que a comunidade científica que pensa diferente não tem voz. Não vota. Apenas se manifesta em veículos de comunicação, onde puder. Mas não tem poder de voto aonde precisa. Porque se votar contra, ela sofre a represália, porque quem, como alguém já disse, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Como eu não sou mandado por ninguém e não tenho juízo, eu sigo apenas o que o homem lá de cima me determina. Muito bem? Vamos embora? Vamos falar, antes de ir embora, da semana que vem, né, Wilson? Sim, né? Tinha me esquecido. Só mandar um abraço aqui rapidinho para Karina Rodrigues e para o Márcio Teixeira. Márcio Teixeira, eu conheço um. O Márcio Teixeira eu conheço um, que é aquele aqui, ó, pó de camarão. Mas não posso falar não, porque sempre que a gente precisa, sempre que precisa de uma coisinha aqui, o Point é meu parceiro. Às vezes nessa situação de dificuldade, que o financeiro está bravo, sim, mas sempre... o que precisa? 1 ou 2 Bauru? Tá aqui. Já teve vezes que eu precisei de 12, 13, ele não sabia, só apresentei a conta, ele pagou. Grito! Pagou. Então eu tenho que dar um abraço, Márcio Teixeira, e a sua esposa que está junto, a Karina? É, Karina Rodrigues. Muito bem, um grande abraço para ela. Também, eu falo do evento? Sim. Segunda-feira, pessoal. Segunda-feira eu estarei aqui de novo. Segunda-feira, dia 7 e sexta-feira, dia 11. No espaço do programa Zona Sul News, não teremos entrevistas. Teremos o anúncio das 20 empresas que estarão participando conosco na promoção do Dia dos Namorados. São 20 empresas, e nós estaremos divulgando aqui todos os prêmios que estarão dispostos para que as pessoas possam participar do sorteio. Na sexta-feira será efetuado o sorteio. Então nós temos 20 empresas que nós vamos anunciar, nós vamos dizer os prêmios e durante a semana vamos até mostrar alguns, que o que não é perecível, já temos a condição, já recebemos os prêmios. E uma grande maioria nós vamos receber tudo na quinta-feira, porque tem alguns que são perecíveis, e nós vamos receber na verdade uns na quinta-feira à noite e outros na sexta-feira, que na sexta-feira própria você vai ter que retirar. No máximo, sábado, quem ganhar, né? Quem for sorteado vai ter que ganhar, vai ter que retirar. Vai ter que retirar. Você pode fazer uma declaração de amor para a pessoa amada, né, independente da orientação sexual, do gênero, não nos importa, não interessa, só que não pode ser fraternal, paternal, tem que ser matrimonial, tá bem? Companheiro para companheira, companheira, tá? Essa declaração. Você faz, envia para o nosso WhatsApp, 999-19-3000. Envia ali a sua mensagem com no máximo de 1 minuto. Tempo máximo de 1 minuto. Ou manda. Você tem essa opção de uma declaração com até 1 minuto para a pessoa amada. Vídeo, né? É um vídeo. Pelo WhatsApp. Ou uma foto, num momento romântico, seu e da pessoa amada, do seu companheiro, companheira, contendo o nome dos dois.
É uma opção ou a outra, não pode ser as duas opções, tá? É uma opção ou a outra. E uma terceira alternativa. Você não quer fazer uma declaração e você também não quer mandar uma foto, mas quer participar do sorteio. Então você diz para quem doaria o presente caso você fosse sorteado. Você diz para quem você doaria. Tem que ser companheiro ou companheira, tá bem? E aí você posta, comenta no nosso post que está na fanpage Web TV Status. Tá bem? Isso segunda-feira nós vamos explicar tudo direitinho, dizer os brindes, e na sexta será o sorteio. E durante toda a semana, durante todo o mês, nós estaremos dando publicidade às empresas partícipes, aos sorteados e aos brindes. Diga. Isso aí. Não sei se podemos passar já aos nossos colaboradores. Se você lembrar todos de memória, pode. Se você for esquecer algum, não. Se a tua Vamos memória tá boa, você pode. Vamos ver se vai esquecer algum, por gentileza, não. Tá, Te garante? Me garanto. Então tá. Eu vou confiar no detalhe. Mas não Tá, ainda esquecer. funciona a memória um pouquinho, não pode mas esquecer funciona, ninguém. né? Vamos lá. Vocês dois, por gentileza, fiquem de juízo. Se esquecer alguém, o gongo vai pegar. Só lembrando aí, deixar um muito obrigado primeiramente pro pessoal que está assistindo até agora. Tem gente ainda? E passar os nossos amigos colaboradores que vão estar com a gente durante o sorteio aí, durante o programa dos namorados. Tá bem. Ótica Pelotense, Loja La Bolsa, New Tech, Garden Flowers, Tertúlia Pizzas, o restaurante Prato Feito do Fanca, Gica Artes, Loja Pretexto, Móveis Rústicos, Loja Móveis Rústicos. Esqueceu? O Renato, não. Já. Carla Salgados, Multiarte, Visual Modas, Paiol das Ervas, Honda, Brião, Sara Cestas, Padaria Bom Mestre e a loja Gente que Ama Sapatos do Chuí. Que legal, então. Então vai ter muito prêmio aí, né? Muito o pessoal prêmio. que quer assistir, que quer ganhar, de repente, aí um brindezinho, né? Pra comemorar no sábado, só participar na live com a gente. Que Na bom. sexta. Muito bem. É isso, Ju. Vamos lá. Vamos embora? Vamos embora. Muito bem. Milene, boa noite. Boa noite, Gilson. Boa noite à nossa equipe, ao público, né? Pessoal, ainda tem gente aqui, a nossa rede de anunciantes que deu um problema técnico, né? Mas segunda-feira vai estar tudo Se bem. Deus quiser. Agradecer o pessoal aí, todo mundo que compartilhou, que comentou, que interagiu, né, de certa forma. Agradecer a todo mundo, Gilson, te dar os parabéns pelo posicionamento. Não como filho, mas como é que tu diz, cidadã no caso. Te dar os parabéns e é isso aí, agradecendo essa equipe. E até segunda-feira, Gilson. É bom tu Um ótimo recolher um fim de pouquinho os semana. teus parabéns, que pode dar com o tempo que custa caro. Se lembrar, tu é filha daquele cara, mas tem que Aí eu dar- falo, gente, eu tava brincando. Exatamente. É bom te recolher esses parabéns aí. É bem. Cauã, boa noite. Boa noite a Gilson, boa noite a Tamires, a toda a nossa equipe, a Milene, a todos que compareceram na live hoje, Gilson, a nossa rede de anunciantes que hoje não podemos passar, mas segunda-feira, se Deus quiser, vai estar tudo bem. Te parabenizar pelo teu posicionamento, Gilson, e até segunda-feira, se Deus quiser. Tá bem, mesma coisa que disse pra mim. Cuidado com esses parabéns. Não, mas aí. esse parabéns eu não retiro. Tá bem, tá bem, tá bem. Tamires, muito obrigado. Muito bem, agradecer a nossa audiência, quem nos acompanhou pela Web TV Status, ouvindo na rádio e assistindo na nossa TV, também pela Web TV Status e no perfil Agilson Corrêa. Muito obrigada a todos pela companhia, deixar um muito obrigado aqui aos nossos anunciantes, que hoje não deu para passar as imagens ali como a gente faz sempre. Só deixar um muito obrigado a todos aqui, Agropecuária Gaúcho, WWN Fibra Ótica, Gráfica Lean, MF Informática, Sayonara Barbershop Elombre, Ótica Pelotense, Brião, Distribuidor de Gás e Água, Imobiliária de Negre, Restaurante Prato Feito, que delícia, Mercado Santa Maria, New Tech Informática, Distribuidora de Bebidas Lima, Técnico em Eletrônica Lindomar Nunes Sol Menor, Supermercado Londres, Visual Modas, a loja da Galeria da Barão. É isso, e né, já ia me esquecendo, né? E eu vou te dizer uma coisa, se tu for apanhar, eu não tô junto, né? Mas se for receber elogios, eu tô. Então eu quero só a parte boa, a parte ruim eu deixo, né? Deixo pra lá, brincadeiras à parte, né? Agradecer a todos os nossos amigos e amigas. E é isso, a Status falou a sua opinião e como tudo, né? Tem os dois lados, quem aceita, quem não aceita, como é que me fugiu a palavra agora? Concordo ou discordo? Quem concorda e quem discorda faz parte da democracia brasileira, né? Então, desejo a todos uma bela noite, todo mundo se cuidando para daqui mais um tempo a gente poder dar risada disso tudo que estamos passando. Boa noite a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Muito bem.
Mandar um salve, então, mais uma vez para Caroline Corrêa. E ela botou aqui, ó, te amo. Não sei se foi pra ti, eu acho que foi pra mim, né? Porque ela não botou quem. Eu bem logo um beijinho para Caroline Corrêa, para Dali Prestes, que eu não gosto de dizer Dali, eu digo Daliane ou TST, tá? Prestes, Corrêa, tá? O Pedro Henrique, a Loli, a Livinha, tá? Para a Nelly, para o Lucas, tá? Pra Laura, pro Anthony. Para o Danilo Corrêa, para a Rosica, porque se disser a Rosicléria ninguém vai saber, enfim, porque hoje foi uma grata surpresa saber que todo mundo estava na audiência e ninguém sabia do que eu ia falar, eu não convidei ninguém, fiquei sim, de certa forma, muito emocionado e agradecido por cada um que está aí. Aos nossos colaboradores, em especial a Marcela, a Renata, a Carolina Convara, ao Eliezer Felker, ao Fernando Everaldo, ao Felipe Correia, esses parceiros da gente, essas pessoas que nos dão suporte, que cada dia nos impulsionam cada vez mais a seguir trilhando esse caminho sem jamais decepcioná-los nesta ou em outras vidas, fica sempre o carinho e a gratidão por eles acreditarem na plataforma Status, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente acredita. Eu não poderia me furtar de manifestar o meu posicionamento se alguém não entendeu. Em outra parte, eu posso refazê-lo. Se você não entendeu o que tu quer dizer, pode perguntar, que eu vou dizer com todas as letras. Eu procurei ser um pouquinho polido, obviamente, mas procurei fazer com que as pessoas todas pudessem entender bem claro um posicionamento, que as pessoas dizem, Gilson, não te vi em tal rua, não te vi na passeata, não te vi nisso, não te vi naquilo, não sei. Cara, eu sou muito firme com o que eu acredito, com o meu posicionamento, com o que falo. Não tenho problema nenhum com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar a meu respeito ou ao respeito do meu trabalho. Tenho uma convicção plena, tácita, sobre meus conceitos, aquilo que eu acredito, na formação que tive, na orientação educacional que tive. Primeiro pela minha mãe saudosa Alice Fagundes Duarte Corrêa, que está lá no céu, juntamente com meu pai, Adilson Terra Corrêa. Eles me deram os meus valores, os meus princípios. E a escola base que me formou, se tem culpa do que eu sou hoje, do que eu me tornei, minha sempre adorada Vandelina Nunes. Claro que passei por outras escolas, a todos um carinho, mas eu nunca vou escolher, não existe outra, na minha percepção, melhor do que o Vandelina Nunes, principalmente no tempo que me formei e ainda hoje no tempo que forma meus filhos, que é lá onde eles estudam. Não estou dizendo que as outras não sejam boas, não sejam ineficientes, mas a minha, no meu coração, é a Vandelina Nunes, que me formou. Foram seus mestres, foram seus professores que me orientaram em um tempo que existia uma matéria que hoje não tem mais, que se chama o SPB. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? A minha geração viveu um bom momento, nós vivemos transição de momento de ditadura para abertura democrática. Mas nós também vivemos um momento de apagão cultural. Momento que nós não tivemos mais a condição de ter a mobilização escolar para entender o que era moral cívica, o que era civismo, essa formação, nós ficamos meio órfãos desse entendimento. Graças a Deus, quem da minha geração aproveitou essa base, serve para o resto da vida, para a gente e para as nossas descendências, pelo menos para orientar como funciona o sistema integrado de democratização do sistema político nacional, da Federação, da República Federativa do Brasil. Nós fazemos parte de algo que nós não entendemos, nós não sabemos. Bem simples assim para dizer para vocês. Eu vejo todo mundo hoje falar Mandela, Martin Luther King, eu vejo todo mundo falar Abraham Lincoln, entendeu? E se eu disser para você que eu vivi esse tempo de Nelson Mandela, dos meus 16 aos 25 anos, eu vivi quase os 23 anos que ele teve preso, 23, 27 anos, não me lembro bem direito, que ele teve preso, a gente viveu essa história e não tinha a noção da importância dela. Porque não nos era permitido fazer parte desse contexto, porque eu venho da comunidade mais carente. Como se diz, na favela, na periferia, o negro, nós estamos alijados desse sistema. Então, nós só fomos entender a grandeza daquilo que estava vivendo anos depois, quando aquela história passa a ser, quando aquele momento passa a ser história para todos. Este é agora a pandemia. É o momento que essa geração que está vivendo e que está alijada do sistema, porque está sendo induzida a participar sem ter
o devido discernimento, sem ter o devido conhecimento, estão manipulados, estão induzidos, estão despreparados. Entenda como quiser. Mas tem interesse por detrás disso. E muito claro, muito definido. Quanto menos acesso essa juventude tiver, quanto menos acesso nós tivermos, menos nós vamos saber quanto está sendo roubado. Menos nós vamos saber para onde está indo essa pretensa, fantástica fábula de dinheiros que é o país, que é o Brasil, mas que sustenta apenas alguns privilegiados. E quando hoje precisaria estar alcançando a todos, indistintamente, porque a pandemia não escolhe classe social. Se nós começarmos a entender e fazer parte desse sistema, entendendo as nuances dele, e realmente tomando o que é nosso, que é o posto de cidadão consciente, sabe? E não se limitando mais a aceitar só porque disseram que tem que ser assim, e porque a lei tem que ser assim, tem que cumprir. Não, eu vou cumprir a lei sim, é assim eu vou cumprir. Mas eu quero mudar essa lei não pode ficar assim. Se nós começarmos a caminhar por aí, eu acho que a gente pode vencer. Não, fácil eu sei que não é. Impossível, para alguns até pode ser. Para mim não é. E ainda que eu não consiga enquanto eu viver, mesmo depois da minha morte, eu vou continuar acreditando. Eu vou continuar ainda tendo influência sobre outras pessoas. Porque se é um legado, se é uma crença, se é um conceito de vida, ele não morre. Ele não morre. Ele não morreu com Mandela. Ele não morreu com Abraham Lincoln. Ele não morreu com grandes estadistas, com grandes cientistas, com grandes professores. Ele não morre com a passagem dessas pessoas. Ele perdura. Ele se transforma, ele se adequa, porque se antes a gente acreditava nessa crença e era num livro, hoje eu acredito nessa crença e ele é digital. E amanhã ele será em espírito, porque de repente nós estaremos aqui. Mas ainda assim será uma crença, como essa que eu tenho. Que Deus é o Criador de tudo. E é sobre seu poder, é sobre sua batuta, que nós todos somos regidos. Assim você não acredita. Você tem uma outra crença. Eu respeito. Mas a minha é essa. E a Ele eu atribuo tudo o que tenho, tudo o que tive, tudo o que poderei ter. Ainda que eu não tenha nada. Mas esse nada, eu ainda assim agradeço a Deus. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo fim de semana. E até segunda-feira, se assim Deus me permitir. Boa noite! E esqueci.